A paz do Senhor, amados irmãos, estou aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo no canal das nossas lições bíblicas do currículo de adultos. Lembrando aos irmãos que nós estamos no segundo trimestre do ano de 2020 com o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje vamos estudar a lição de número 9, com o título O Mistério da Unidade Revelado. Lição do dia 31 de maio do ano de 2020. Faremos agora a leitura do nosso textuário, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 3, versículo de número 5, que diz assim o texto bíblico: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto base da nossa lição de hoje, encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 3, versículos de 1 ao 13. Peço a todos os irmãos que façam essa leitura, pois é a base da exposição daquilo que nós iremos comentar nesta oportunidade. Lembrando aos irmãos que alguns slides aparecerão para vocês, a fim de que vocês possam pausar o vídeo e fazerem anotações nas suas revistas concernente a algumas ferramentas que eu tenho para que os irmãos possam melhor embasar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Este vídeo eu vou estar baseando, além da revista, também vou estar utilizando o livro de apoio do próprio comentarista da lição. Também vou estar utilizando a Bíblia de aplicação pessoal. Vou estar utilizando também um comentário bíblico, que é este aqui, que eu vou estar utilizando, publicado pela editora Central Gospel. E, para finalizar, também vou estar utilizando a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. A nossa lição começa a partir do versículo 1 deste capítulo 3, onde diz o seguinte: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Eu vou estar lendo com vocês a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, para dar uma explicação sobre esta primeira exposição, deste primeiro versículo, que ela vai comentar o seguinte. Vai aparecer na sua tela. Gostaria que você acompanhasse essa leitura. Diz assim: Paulo estava sob prisão domiciliar em Roma por ter pregado as boas novas a respeito de Cristo. Os líderes religiosos de Jerusalém, que se sentiram ameaçados pelos ensinamentos de Cristo e que não criam que ele era o Messias, estavam pressionando os romanos a prender Paulo e levá-lo a julgamento por traição e por incitar os judeus à rebelião. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele estava mostrando à igreja em Éfeso, aos irmãos em Éfeso, que a salvação também alcançaria o povo gentílico, os gentios. E isso incitou ódio por parte dos judeus, que se achavam exclusivistas, se achavam no direito de serem apenas eles os detentores das promessas de Deus.
Então o apóstolo Paulo, ao pregar essas boas novas, a mostrar que a obra de Cristo, ela veio trazendo salvação a todos os povos, isso incitou ódio nos judeus. E por isso Paulo esteve em sua prisão domiciliar em Roma. Mas é interessante nós notarmos que o apóstolo Paulo ainda assim permaneceu com o objetivo de pregar as boas novas de salvação. O nosso tópico 1 da nossa revista vai falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. E no tópico 1 vai falar sobre o conceito bíblico de mistério. E aqui o comentarista ele faz a seguinte colocação, que do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então é interessante notar aqui, é importante essa definição do que vem a ser mistério. Então, significa segredo ou doutrina secreta. E o nosso livro de apoio vai nos falar também sobre o versículo 1, a seguinte colocação. O capítulo 3 dessa carta inicia com a sentença: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. A expressão por esta causa ou por causa disso apontava para as razões da sua condição de prisioneiro na cidade de Roma. A mensagem pregada pelo apóstolo, que incluía os gentios no plano da salvação, causara grande incômodo para as autoridades judaicas. Esse era o verdadeiro motivo pelo qual os judeus levaram Paulo a julgamento sob a acusação de traição e fomento de rebelião entre os judeus. E é interessante notarmos também uma observação feita pelo comentarista, que ele vai dizer que essa palavra mistério, do total de 27 ocorrências da expressão no Novo Testamento, 21 vezes aparecem nas cartas paulinas. É interessante então notarmos que essa expressão, grande parte das vezes, no Novo Testamento, vai aparecer nas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E é interessante também notarmos aqui que o comentarista vai falar que não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. E o que vem a ser misticismo? É uma crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens. Ou seja, algumas pessoas que têm uma profunda intimidade com os deuses, segundo os místicos. Então essas pessoas elas recebiam sinais ou mensagens dessas divindades. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no seu capítulo 2, vamos aqui fazer essa leitura, capítulo 2 de Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso. Colossenses capítulo 2, versículo 18, que vai aparecer na sua tela, você pode acompanhar essa leitura, que diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então fica claro aqui que esse misticismo nada mais é que uma obra da carne. Então não existe o misticismo aqui dito por Paulo quando ele se refere à palavra mistério. Então ele vai dizer aqui no seguinte: no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta
e agora foi desvendada em benefício de todos. Então aqui nós entendemos, mediante esse primeiro ponto, a definição da palavra mistério, mostrando que Paulo não estava se tratando de um misticismo, a mostrar que era uma verdade que estava oculta, mas que no tempo determinado por Deus, ela foi desvendada. Ou seja, ela foi manifestada. No subtópico 2, vai falar sobre o desconhecimento do mistério. E aqui o comentarista vai dizer que o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. É o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 5. E o comentarista ele vai dizer o seguinte aqui. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi claramente dado a conhecer, como agora o foi desvendado pelo Espírito. No caso aqui, o Espírito Santo. Então, é interessante notarmos aqui que em Colossenses, também um texto correlato, no seu capítulo 1, versículo 26, nos diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então aqui fica claro que essa manifestação, esse desconhecimento do mistério, essa manifestação do ministério, ela foi desvendada pelo Espírito, a nos mostrar que certas verdades espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Por isso que em Lucas, capítulo 24, versículo 45 e 46, vai nos mostrar essa verdade. Em Lucas, no seu capítulo 24, Lucas 24, versículos 45 e 46, diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, nessa aparição de Jesus aos 12 discípulos, ele rogou, para que o entendimento deles fossem abertos, a fim de compreenderem as Escrituras. Então, somente se pode compreender as Escrituras através do Espírito Santo. Então, uma vez que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, a nossa mente ela passa por uma transformação, uma renovação, conforme o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre essa transformação, lá no capítulo 12, do nosso entendimento. Então, verdades espirituais, certas coisas que Deus revelou ao seu povo através das Escrituras, só é possível compreender através do Espírito Santo. A partir do momento que ele abre o nosso entendimento, é que nós conseguimos compreender as verdades espirituais. Então, por isso que é importante a busca do Espírito Santo e pedindo a Ele que nos ajude a entendermos a sua santa palavra. E interessante que Falker, aqui no nosso livro de apoio, ele sinaliza que a acepção da expressão mistério oculto não necessariamente significa negar a existência de vislumbres do propósito de Deus quanto a este assunto no Antigo Testamento, mas reconhecer que essa verdade não era inteiramente compreendida, que judeus e gentios deveriam realmente se tornar um só povo. E podemos entender o como, com o sentido de em tal medida, como, ou com tal clareza, como agora.
Então, Focus aqui nos mostra que os profetas do Antigo Testamento, eles tinham sim o conhecimento de que a salvação também estava ao alcance dos gentios. Só que eles não sabiam como é que isso iria acontecer. Por isso que esse mistério ele foi revelado em tempo oportuno. E Matthew Henry, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, ele corrobora com essa linha de interpretação, ao destacar que os integrantes da dispensação do Antigo Testamento estavam cobertos com o véu do legalismo judaico. Então, havia aquele exclusivismo religioso em que os judeus eles se achavam somente como os detentores da salvação, de que os gentios não seriam salvos. Então, existia essa parede de separação, conforme nós tratamos na lição passada, que dividia judeus e gentios. Então, esse véu do legalismo judaico impedia que eles entendessem que tanto judeu como gentio estavam dentro do plano da salvação que foi pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Então é importante nós entendermos essa colocação. E é importante nós aqui também destacarmos que quando o apóstolo Paulo aqui no versículo 2, que ele fala sobre a dispensação da graça de Deus, ele veio mostrar aos irmãos em Éfeso que estavam vivendo na dispensação da graça. Então, eu vou te mostrar uma imagem para vocês estarem vendo sobre as dispensações de Deus. E são 7 dispensações. Acompanhe comigo na tela para que você possa entender um pouco sobre dispensações. Lembrando que eu não vou aprofundar sobre cada dispensação, mas que vocês possam melhor entender sobre essa dispensação da graça que o apóstolo Paulo aqui está falando. Veja comigo na tela. Temos aí 7 dispensações e temos a definição de dispensação como o período de tempo no qual o homem é testado em relação a alguma revelação específica da vontade de Deus. Dispensação é a administração de Deus no seu mundo. Em outras palavras, é a forma de como Deus tratou para com a humanidade. E a primeira dispensação nós temos aí que é a inocência. A segunda dispensação que temos é a dispensação da consciência. A terceira dispensação, que é a do governo humano. A quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal. A quinta dispensação é a dispensação da lei. A sexta dispensação, que o apóstolo Paulo aqui está falando, é a dispensação da graça, da igreja e do Espírito Santo. Então essa é a dispensação a qual o apóstolo Paulo aqui se refere no versículo 2. E a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio, que ainda estamos para alcançar. Então vimos aqui que são 7 dispensações, e essa dispensação que é dita pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 2, ele se refere a essa dispensação da graça que foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Dando a continuidade ao tópico 3, vai falar sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. E conforme já comentei com meus irmãos, então os profetas da antiga aliança, eles não sabiam como era que isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. E para nós fundamentarmos essa nossa exposição, vamos ver lá em Gênesis, no seu capítulo 12, essa confirmação de que as promessas de Deus alcançariam todas as nações. Em Gênesis capítulo 12, no seu versículo 3, Deus falando com Abraão, até então Abraão, disse assim:
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então note que Deus, ele fala com Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas. Então tanto judeus como gentios seriam benditos na terra. E o profeta Isaías, no seu capítulo 49, também vai fazer essa confirmação. Isaías 49, versículo 6, nos diz exatamente isso. Disse assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, mediante isso, fica claro que também os gentios, eles faziam parte das bênçãos prometidas. Então, as bênçãos não eram somente para os judeus, como eles pensavam. As bênçãos também alcançariam os gentios. Então, os profetas da Antiga Aliança, eles conheciam em parte, mas não tinham a revelação completa. Eles não tinham a revelação plena. No ponto 2, vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Então aqui no subtópico 1, vai falar sobre revelado aos apóstolos e profetas. E o comentarista faz a seguinte colocação: Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Então é importante nós notarmos aqui que o apóstolo Paulo deixa claro que seu apostolado, ele não foi de homem algum. O que vem a ser exatamente isso? Então aqui, na nossa Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, vai dizer que o seguinte: o mistério especial de Paulo se refere ao encargo de confiança e compromisso que o apóstolo havia recebido de Deus. A ele havia sido dada a especial incumbência de pregar as boas novas aos gentios, isto é, o grande plano de Deus que Deus lhe havia mostrado em uma revelação. Então, mostrando aqui que o apóstolo Paulo ele recebe esse apostolado, ele recebe essa doutrina e ele recebe também tudo da parte de Deus, e que ele não consultou homem algum. Então não houve nenhuma interferência humana, mas que o apóstolo Paulo ele recebeu diretamente de Deus e transmitiu essa mensagem para o povo gentílico. Vamos aqui então ver o que diz em Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 12. Vamos ver o que está escrito aqui no livro do Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 12, que diz assim: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo nos deixa bem claro que ele recebeu seu apostolado, que ele recebeu essa doutrina diretamente do Espírito de Deus, através da revelação que ele teve de Jesus Cristo. E aqui o comentarista vai também nos dizer que ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Isso aqui é importante nós entendermos. Por quê?
essa revelação divina, ela não poderia ser manifesta, não poderia ser desvendado, conforme ele próprio colocou aqui, através do nosso raciocínio intelectual. 1 Coríntios, capítulo 9, gostaria de ler com vocês também, que é importante aqui, vai falar exatamente sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 2, também o apóstolo Paulo falando aqui, nos seus versículos 9 ao 16, ele vai nos dizer o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então é necessário o homem espiritual para compreender as verdades divinas. O subtópico 2 vai falar sobre o mistério oculto revelado. E o comentarista nos coloca o seguinte: em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, a mostrar que tanto os gentios como os judeus se uniriam para formar um só povo, que é a igreja. E o comentarista vai nos colocar o seguinte: significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, meus irmãos, o nosso comentarista da lição, ele vai dizer o seguinte: a revelação do mistério oculto esclarece que os gentios não serão salvos por meio de uma possível conversão ao judaísmo ou da observância das leis cerimoniais judaicas, tais como a circuncisão, guarda do sábado e outras. No versículo em análise, Paulo faz uso de palavras compostas com o prefixo grego shin, com o significado de em conjunto com. Assim, os termos co-herdeiros, mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo explicam que os gentios são herdeiros, juntamente com os judeus, das mesmas promessas a Abraão e a sua descendência. Então fica claro aqui para nós, dentro desse subtópico 2, que esse mistério oculto revelado é a igreja. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele se preocupou em mostrar para os gentios que eles também faziam parte do plano de salvação, essa responsabilidade também recai hoje sobre a igreja, através da evangelização, através de nós levarmos a palavra de Deus, a mostrar que para todas as pessoas que o plano da salvação já foi pago através de Cristo, que basta tão somente essas pessoas aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador.
entregando suas vidas para Ele. Então essa responsabilidade é da igreja, é de cada um de nós. Subtópico 3 vai falar sobre a magnitude do mistério. E o comentarista vai nos dizer o seguinte aqui no livro de apoio, que até mesmo Pedro teve dificuldades em compreender que o Evangelho também estava disponível para a salvação dos gentios. A compreensão de Pedro somente ocorreu após uma visão, onde Deus mostrou-lhe que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O irmão pode ler essa referência em Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 48, para que possa entender essa colocação. Então Pedro teve essa dificuldade, mas depois que ele teve essa revelação diretamente de Deus, ele pôde compreender que a salvação também estava ao alcance dos gentios. Então aqui Matthew Henry faz uma colocação interessante também. Ele vai dizer o seguinte: precisamos reconhecer que a conversão do mundo gentílico para a fé em Cristo foi um mistério adorável e devemos agradecer a Deus por isso. Quem teria imaginado que as pessoas que estiveram tanto tempo na escuridão e tão distantes fossem iluminadas com a luz maravilhosa e se aproximassem de Cristo? Nada é difícil demais para a graça divina. Ninguém é tão indigno que Deus não possa derramar a sua imensa graça sobre ele. Então, ainda que uma pessoa se considere indigna diante de Deus, nada é impossível para que Deus não possa derramar a sua imensa graça, o seu favor imerecido sobre a humanidade. É importante também destacarmos aqui que é claro que isso, nós estamos aqui abordando, não significa universalismo, que especula que todos serão salvos no fim, mas sim que tudo será conforme Deus planejara. Que há uma crença popular por aí que diz exatamente isso, que no fim todos serão salvos. Mas não, a mostrar que todas as coisas, elas acontecem conforme Deus planejara. Então aqui temos essa magnitude do mistério que foi revelado. Eu quero ler com meus irmãos a passagem de Gálatas, no seu capítulo 3, versículo 28, que diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então essa magnitude nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Glórias a Deus por isso. Dando a nossa continuidade aqui, no ponto de número 3, vai falar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Que vai falar que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Por isso que esse mistério ele já fora pré-estabelecido por Deus. Por quê? Porque Deus, na sua presciência, já sabia que o homem iria pecar. Então Deus já havia planejado resgatar esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. E o subtópico primeiro vai falar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Antes de ler aqui com meus irmãos, deixa eu só me localizar aqui. O mistério pré-estabelecido por Deus. E o comentarista ele vai dizer aqui o seguinte: o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Então, eu fiz a seguinte colocação aqui: são riquezas que não se podem rastrear ou investigar, pois são recursos ilimitados da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo ele considera essas riquezas como sendo riquezas insondáveis.
E o comentarista vai também nos dizer o seguinte, que para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Então, aqui que é imensurável? Algo que não se pode medir. Então o apóstolo Paulo ele sentia alegria, ele sentia gozo ao anunciar essas boas novas aos povos. Então essa mesma alegria que o apóstolo Paulo tinha em anunciar as boas novas, também devemos ter essa alegria em nosso coração para também levarmos essas boas novas às pessoas que nos cercam. Então, temos a oportunidade também de falarmos da palavra de Deus para a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Então, temos essa oportunidade. E aqui, importante também, no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo ele vai falar assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Vou só ficar com o versículo de número 8 mesmo. Então é interessante notarmos aqui, irmãos, essa humildade do apóstolo Paulo. E a Bíblia de estudo e aplicação pessoal, com relação a esse versículo, nos fala o seguinte. Quando Paulo faz sua própria descrição como sendo o mínimo de todos os santos, ele quer dizer que sem a ajuda de Deus, nunca seria capaz de realizar a obra do Senhor. No entanto, Deus o escolheu para partilhar o Evangelho com os gentios e deu-lhe o poder necessário para fazê-lo. Poderemos estar certos se cremos que nosso papel é pequeno, porém estaremos nos esquecendo de que Deus faz a diferença. Então é interessante notarmos aqui que o apóstolo Paulo ele reconhece a sua dependência de Deus. Ele reconhece que era apenas o mínimo dos santos. E o comentário bíblico concernente a esse versículo, ele vai dizer o seguinte também. Acompanhem comigo na tela. Paulo não estava expressando uma falsa humildade quando disse que era o mínimo, o menor de todos os santos. Ele realmente foi humilde porque havia perseguido a igreja de Cristo antes. Em outra passagem, ele se refere a si mesmo como o principal dos pecadores. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele sempre estava ciente de que não merecia nada e nunca se achou melhor do que realmente era. Então, uma grande lição para nós hoje também, que existem pessoas que querem se engrandecer, querem se sentir superiores aos demais. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui, ele foi um grande homem de Deus, usado por Deus, mas ele não se achava como o maior. Então ele reconhece que tudo que ele alcançou, tudo aquilo que ele fez em prol do Evangelho, foi graças a Deus que o habilitou, que o impulsionou, que o capacitou para que ele realizasse essa tão grande obra. Dando a nossa continuidade aqui, ele vai dizer o seguinte aqui, o comentarista, finalizando esse subtópico 1. Tudo abrange o beneplácito, ou seja, a aprovação da vontade divina que articulou o plano. Então aqui nós finalizamos o tópico 1. O subtópico 2 vai falar sobre o eterno propósito em Cristo. E vai dizer o seguinte: desde os princípios dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. É o que diz 1 Pedro, no seu capítulo de número 1, versículo 20. Pedro vai falar exatamente sobre isso. 1 Pedro 1,20 diz assim:
o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então aqui uma observação. Deus não deixou a humanidade exposta à própria sorte, mas providenciou um plano de redenção para os pecadores. Então Deus não deixou que a humanidade vivesse à mercê da sua própria sorte, mas Deus, na sua presciência, já sabendo que o homem iria pecar, então Deus já havia proposto esse plano para ser executado através de Cristo. Então diz assim o comentarista: o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. E o subtópico 3 vai falar sobre o plano divinamente pré-estabelecido por Deus. E o comentarista vai nos dizer o seguinte: essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então aqui fica claro que o plano ele foi divinamente pré-estabelecido por Deus. Então Deus não é pego de surpresa. Deus, ao saber que o homem iria pecar, então Deus já logo propôs, esse plano para ser executado através de Cristo Jesus. E a nossa conclusão, para nós finalizarmos esse vídeo, diz o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Eu quero finalizar esse vídeo lendo a nossa declaração de fé. No capítulo 10, no item 1, vai falar sobre salvação para todas as pessoas. E a nossa declaração de fé nos diz o seguinte: um dia todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso o Pai enviou seu amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Então, a nossa declaração de fé está de acordo com a nossa Bíblia Sagrada, a mostrar que a salvação ela está disponível a todos. O mistério ele foi revelado através do Espírito ao apóstolo Paulo e ele comunicou essa verdade aos gentios, a mostrar que a salvação é tanto para os judeus como também para os gentios. E assim nós finalizamos essa lição gloriosa de número 9, o mistério revelado. Lembrando aos irmãos que a resposta ela está na descrição do vídeo, você pode conferir as respostas. Não esquecendo também de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu curtir, deixar o seu comentário, compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, para que possamos alcançar mais vidas, mais pessoas para serem edificadas através dessa palavra. Aguardo você no nosso próximo vídeo com a lição de número 10. Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.